traição e prisão de Jesus. Nenhum traço de seus recentes sofrimentos podia ser notado quando o Salvador se adiantou para encontrar seu traidor. Colocando-se adiante dos discípulos, perguntou à turba: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. João 18, 4 e 5. Ao dizer essas palavras, o anjo que o confortara colocou-se entre ele e a multidão. Uma luz divina iluminou seu rosto e uma forma de pomba pairava sobre ele. A turba assassina não pôde suportar por um momento sequer a luz da presença divina. Recuaram cambaleantes e sacerdotes, anciãos e soldados caíram por terra sem sentidos. O anjo se retirou e a luz se apagou. Jesus poderia ter escapado, mas permaneceu ali, calmo e com perfeito domínio de si mesmo, enquanto os discípulos estavam assustados demais para dizer uma só palavra. Os soldados logo se recobraram, levantando-se e, junto com os sacerdotes e Judas, rodearam Jesus. Pareciam envergonhados de sua fraqueza e temerosos de que ele pudesse fugir. O Salvador lhes pergunta de novo: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. João 18, 7 e 8. Nessa hora de provação, os pensamentos de Cristo se voltaram para os seus amados discípulos. Não queria que sofressem, ainda que tivesse de ser preso e morto. O beijo da traição. Judas, o traidor, não se esqueceu da parte que tinha a desempenhar. Aproximou-se e o beijou. Disse-lhe Jesus: Amigo, para que vieste? Mateus 26, 50. E com voz trêmula acrescentou: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Lucas 22, 48. Essas amáveis palavras deveriam comover o coração de Judas, mas parece que todo o sentimento de ternura e dignidade o havia abandonado. Agora estava sob o domínio de Satanás. Colocou-se com arrogância ao lado de Jesus e não se envergonhou de entregá-lo à turba cruel. Cristo não recusou o beijo do traidor. Nisso, ele nos deu exemplo de tolerância, amor e simpatia. Se somos seus discípulos, devemos tratar nossos inimigos como ele tratou Judas. A multidão homicida se tornou mais ousada quando viu o traidor tocar o ser que pouco antes havia sido iluminado com a luz celeste diante de seus olhos. Em seguida, prenderam-no e ataram suas mãos, que sempre se ocuparam em fazer o bem. Os discípulos não acreditavam que Jesus consentiria em ser preso. Tinham certeza de que o poder que havia lançado a turba por terra era suficiente para livrar o mestre e seus companheiros. Ficaram desapontados e indignados quando viram as mãos de seu amado mestre serem amarradas. Furioso, Pedro arrancou da espada e, brandindo-a, cortou a orelha do servo do sacerdote. Jesus, vendo o que Pedro fizera, soltou as mãos firmemente amarradas pelos soldados romanos e disse: Deixai, basta! Lucas 22, 51. Tocou então a orelha ferida, que sarou no mesmo instante. Disse então a Pedro: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Mateus 26, 52 a 54. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? João 18, 11. Voltando-se então para os sacerdotes e capitães do templo que se encontravam na multidão, disse-lhes: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Marcos 14, 48 e 49. Quando os discípulos viram que o Salvador não fazia nenhum esforço para se livrar de seus inimigos, culparam-no por isso. Não podiam compreender sua rendição àquela turba e, cheios de medo, deixaram o mestre sozinho e fugiram. Cristo havia predito a cena do abandono quando disse: Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. João 16, 32.
Perante Anás e Caifás. Jesus foi levado do jardim do Getsêmani, cercado pela turba que o vaiava. Movia-se com dificuldade, pois suas mãos estavam fortemente atadas e os soldados o mantinham bem perto. Primeiro foi levado à casa de Anás, o antigo sumo sacerdote, cujo cargo havia sido ocupado por seu genro Caifás. O ímpio Anás queria ser o primeiro a ver Jesus preso e tirar dele provas que o levariam à condenação. Com essa intenção, interrogou o Salvador em relação aos seus discípulos e ensinamentos. Cristo respondeu: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. João 18:20. Então, voltando-se para o que o interrogava, disse: Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram. João 18:21. Os próprios sacerdotes tinham enviado espiões para observar Cristo e relatar cada palavra que dizia. Através deles, sabiam tudo o que Cristo ensinava e fazia em cada reunião. Os espiões tentavam apanhá-lo em suas próprias palavras para que, desse modo, pudessem condená-lo. Por isso, o Salvador disse: Pergunta aos que ouviram. João 18:21. Dirigi-vos aos vossos espiões. Eles ouviram o que eu disse e podem contar-vos a respeito dos meus ensinos. As palavras de Jesus foram tão penetrantes e diretas que o sacerdote sentiu que o seu prisioneiro conhecia suas intenções. Um dos servos de Anás, porém, sentindo que seu mestre não havia sido tratado com o devido respeito, bateu no rosto de Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? João 18:22 e 23. Jesus poderia ter convocado legiões de anjos celestes para vir em seu auxílio, mas era parte de sua missão suportar em sua humanidade todas as ofensas e insultos que os homens pudessem acumular sobre ele.